falar com mãe? Vai falar com mãe? O que houve? O que houve? É sim. É sim. E aí, meus queridos, tudo bem? Como que tá indo aí o 2023 de vocês? Tá maneiro? Pô, cara, tô gostando muito desse ano. Tô gostando pra caramba desse ano. Bastante novidade boa, tipo essa criaturinha aí pequena que vocês viram. Agora que vocês já viram aí uma das novidades, né, desse ano, que foi um filhotinho que minha mãe achou na BR à noite, e ela ficou com medo dele ir pra pista, né? Aí ficou com peninha, ele foi atrás dela. O bicho sabe das coisas, né, cara? Eles são espertos. Ela ficou com pena, trouxe ele pra casa. Eu também não consegui dar pra outra pessoa, porque eu fiquei com pena, porque ele era muito apegado a mim desde o primeiro momento. Aí ele ficou aí comigo, safado. Nem queria não, né? Vocês sabem do meu histórico, mas foda, cara. O gato, desde que ele chegou, ele parecia que era meu filho já, sabe qual é? Aí foi foda. Apanhou bastante, entrou no pau, né? Porque sabe como é, os gatos não queriam aceitar, mas ele foi persistente ali. Hoje em dia é ele que implica com os gatos. Como é que tá aí esse ano de 2023 pra vocês, hein? Pra mim tá top, tá muito legal, tá dando pra desenrolar muita coisa. Eu tô, assim, muito aficionada em cumprir as minhas resoluções, sabe, de fim de ano. E assim, para algumas coisas, eu precisei tomar algumas atitudes, porque eu tava com dificuldade justamente para resolver, para entrar no eixo em alguns pontos, de coisas que só dependiam de mim, eu não sabia por que estava tão difícil. Então, até justamente visando evitar, sabendo que eu ia ter que trabalhar mais, né? Visando evitar mais problemas de saúde mental, eu resolvi investir, né? Voltar com hobbies e iniciar novos, como por exemplo a aula de piano, que é uma coisa que eu sempre quis fazer e comecei a fazer e tô amando, né? Até comprei um teclado para treinar em casa. Eu percebi que eu tava com uma dificuldade muito anormal para conseguir. É ridículo o que eu vou falar, tá bom? Eu sei. Mas eu não tava conseguindo simplesmente gravar a clave de Fá. Só isso, gente. Só isso. Aquele famigerado do si lá sol fá mi ré dó. Isso não entrava na minha cabeça nem a caralho. Eu escrevia no pulso, eu botava coisa na mão pra eu lembrar, botava cola, eu escrevia, igual caderno quando você é criança, eu ficava escrevendo aquela porra ali. E esse desespero durou mais de um mês. E eu já estava com algumas suspeitas e tudo mais, então eu resolvi, por conta de muitos problemas que eu posso explicar pra vocês depois em vídeo, eu resolvi procurar um médico porque eu estava com suspeitas de que eu fosse TDAH, né? E de fato eu sou. Eu realmente sou portadora disso. Quem começou a me dar essas dicas, né, esses insights sobre esse problema, foram justamente vocês, né? Muitos seguidores aqui no Instagram. Às vezes, desde o início do canal, quando eu falava que eu tinha problema para organizar a questão dos vídeos, para organizar minha rotina, enfim, a questão minha de agitação, né, e tudo mais. Então, volta e meia, sempre tinha alguém falando: você não é TDAH, não? Você já procurou saber e tal, não sei o quê. E eu nunca acreditei que isso fosse possível, né? Porque a falta de informação é foda. É uma merda. E o que eu sabia superficialmente sobre o TDAH, eu associava totalmente à hiperatividade. Então vinha à minha cabeça aquelas crianças que não param quietas na escola, que são sempre muito levadas, que são desobedientes, né? Enfim, aquela coisa insuportável que eu nunca fui quando eu era criança. Eu tinha agitação dentro da minha casa e com as crianças que eu gostava, né, e tudo mais, eu era criança normal, mas na escola eu sempre fui excelente, sempre fui a primeira aluna da classe, eu era muito, assim, inteligente, eu era muito exemplar, sabe? Eu era aquela aluna que servia mesmo de exemplo, que o diretor, as professoras sempre estavam pegando como exemplo para os outros alunos, então eu nunca tive problema para estudar, para ler, sabe?
Então eu achava meio inviável, porque eu entendi o TDAH superficialmente, né? O que acontece? De tanto as pessoas falarem isso pra mim, e aconteceu um outro problema, que era o seguinte, eu sempre levo muito em conta uma coisa que o Gasparetto sempre falou a respeito de sombra, né, do nosso bicho, que é essa parte nossa que sabe do nosso inconsciente, né, que sabe coisas que a gente ainda não tem noção, né, que tem uma visão muito à frente e tudo mais. Então, eu sempre prestei atenção na minha reação quando as pessoas me falavam isso, que era de irritabilidade. Quando eu recebo muito hate aqui, como vocês sabem, e volta e meia tem gente falando que eu sou narcisista, tem gente falando que eu sou borderline. Geralmente é borderline que me fala isso, né? E, cara, eu sempre achei engraçado, sabe? Porque não faz o menor sentido. Então entra no ouvido e sai no outro, foda-se. Não me incomoda. Agora, quando as pessoas me falavam, cara, você é TDAH, eu ficava com muita raiva. Eu ficava irritada, porque assim, cara, eu não conseguia entender o porquê. E essa questão da sombra, né, de luz e sombra, ela é muito verdade, porque as coisas que a gente se irrita nos outros, geralmente, ou que a gente tem um pavor, né, uma coisa assim, um ranço, costuma ser coisa que a gente tem. E, cara, eu não enxergava que eu tinha esses detalhes, eu não enxergava que eu era uma pessoa assim. Aí, conforme eu fui estudando o TDAH, com muita informação, o Instagram também me ajudou muito, que aí eu vim pra cá pro YouTube pra procurar sobre isso e tudo mais, e fui comparando com problemas que eu estava tendo. Aí que eu falo sempre aqui no canal, gente, busca o autoconhecimento, observa você mesmo, tem autocrítica, porque eu comecei a perceber a dificuldade que eu tinha para simplesmente fazer coisas mínimas que todas as pessoas fazem normalmente, sabe? Todas as mini rotinas que as pessoas conseguem cumprir normalmente, eu percebi que para eu conseguir, por exemplo, manter o meu quarto organizado, eu preciso de uma força sobre-humana. Para eu cumprir uma agenda, eu preciso de 5 aplicativos de organização. E eu já faço isso há muito tempo, vocês não têm noção. E então, são coisas mínimas que eu percebi que eu tenho muita dificuldade de bater umas metas que eu estabeleço. Às vezes eu não consigo, gente, sair daqui do meu quarto e ir lá embaixo fazer um café, somente isso. Porque ao longo do trajeto, veja bem, é um andar de escada que eu tenho que descer. Eu me distraio com uma porrada de coisa, eu vou fazendo uma porrada de coisa, entendeu? E aquilo vira um troço desse tamanho. Sempre foi assim. Essa, inclusive, é muito da dificuldade que eu tenho você já reparou, né? De manter o canal com vídeo sempre. Porque eu não consigo me organizar. Entendeu? Eu não consigo. Até problemas que eu não sabia que eram problemas, eu percebi, isso demora, né? Eu percebi que para eu gravar a quantidade de corte que tem no vídeo, por que tem tanto corte no vídeo? Porque eu me embolo. Sabe por que eu me embolo? Porque o meu pensamento é muito rápido. Então, às vezes, para eu falar tudo que eu tô pensando, eu acabo atropelando. Aí eu erro, preciso cortar. Eu já tinha percebido também, não era de hoje, e com o passar do tempo eu vi que estava piorando, né? O fato de que nos jogos, às vezes eu atropelava cliente no sentido de eu não conseguir parar de falar. Eu sei que a minha função é falar ali, entendeu? Só que eu tava com dificuldade de controlar as coisas. E muita coisa, assim, começou a piorar para mim no sentido de memória, de eu conseguir estabelecer o que eu tinha que falar, o que eu tinha que fazer. Eu percebi que, na verdade, um monte de problema, inclusive interpessoal, nas minhas relações mesmo, é a questão do TDAH, porque eu tenho dificuldade de falar o que eu tô sentindo. Porque eu não consigo, simplesmente, tá tudo aqui dentro, tá tudo aqui, mas eu não consigo especificar. Eu preciso de tempo para conseguir falar. E organizar essas ideias é muito difícil. Só que isso estava começando a afetar toda a minha vida. Muita coisa. Muita coisa. O fato de eu ser lerda, por exemplo, eu ser desligada, né, para entender certas coisas e tal. Cara, eu achava que essas coisas eram só características, né? O que me levou, de fato, ao médico foi a dificuldade, uma força que eu tinha que fazer sobre-humana para eu conseguir fazer coisas simples, né? Eu cheguei num limite, como eu falei da clave de Fá, de eu não conseguir gravar a clave de Fá,
Falei, cara, eu realmente estou com algum problema grave, eu preciso entender isso, tratar isso. Eu tava com muita dificuldade de realizar tarefas simples no piano, bem como eu tava demorando muito tempo para eu conseguir fazer, ler, estudar alguma coisa que eu precisasse, que eu não quisesse. Se eu tivesse que criar qualquer coisa, aliás, né, que eu tenha que criar, que fazer por obrigação, porque eu tenho que fazer, é uma merda. Eu procrastino até Deus sabe quando. A coisa que me levou ao médico foi a minha dificuldade de interação com as pessoas no sentido de contato. Eu não consegui entender, eu fui buscando lá atrás, quando eu me tornei a pessoa que simplesmente some e não responde os outros, que não consegue manter o contato com as pessoas. Só que esse não responder, isso estava me machucando, isso estava doendo para mim, porque eu não queria esse vazio entre as pessoas e eu, sabe? Eu não tô satisfeita com isso, só que eu não consigo mudar. Eu simplesmente não consigo responder todo mundo, eu não consigo falar com as pessoas conforme eu gostaria de falar, entendeu? E eu pensei, caralho, por que que eu adio? Por que que eu boto tanto isso aí no silencioso? Eu sei que eu tive muito estresse ano passado e eu precisei manter o celular silenciado, né, por muito tempo e tudo mais, mas, cara, o que que me impede de eu conseguir falar ou tentar falar com essas pessoas normalmente? Não fui sempre assim, né? Teve épocas na minha vida, muito tempo na minha vida, e que eu falava com os meus amigos todos os dias. Os meus familiares, o pessoal, eu falava todos os dias. Quando que isso mudou? Comecei a puxar na memória. O que aconteceu? Quando eu comecei aqui com o canal. Todos esses estímulos que eu recebo o tempo inteiro ao longo do dia, eles pegam a minha atenção, né? Então, eu saber que tem muita gente falando comigo embaralha a minha cabeça. Muito. Só que eu não tinha percebido o quanto embaralha. Aí o que que eu faço? Para eu não ficar com esse sentimento de desespero que me dá, eu simplesmente ignoro tudo. Só que no meio desse tudo, tem justamente pessoas que são importantes para mim e que eu simplesmente não estou conseguindo manter. O que que custa eu fazer o mínimo? E eu não tá conseguindo fazer o mínimo. Né? Isso é muito maluco, cara. E tem um problema grave nisso aí. Eu comecei a perceber que até a suposta lerdeza que eu sempre tive para perceber certas coisas, tipo, para perceber um interesse de alguém em mim, se eu tiver até no início, né, de relacionamento, algo assim, eu não consigo sacar o que que a pessoa tá pensando, o que que ela tá querendo, porque eu sou lerda, entendeu? Eu sempre fui chamada de lerda, isso que é engraçado. As pessoas sempre me zoaram. Ah, nossa, loira burra. Na minha família, porra, direto. Loira burra. Por causa, minha dificuldade de entender piada, sabe? A minha lerdeza pra sacar as coisas. Cara, eu tenho problema, eu não dirijo. Só o desespero de eu pensar, eu ter que ficar olhando pra um monte de lugar, sabe? Aquilo me dá um desespero, a coisa que você fala, não, eu gasto dinheiro com Uber. Sento ali atrás, alguém me leva. Então, assim, eu me perco dentro de shopping. Eu não sei andar sozinha. Aí, essas coisas de eu não saber andar sozinho, quando eles falam me perco em shopping, me perco aqui, me perco no mercado. Então, a gente achava que isso era só uma característica. Afinal de contas, eu sou uma pessoa tão excêntrica, né? Então eu tenho essas pequenas características engraçadas. Só que não são engraçadas. No fim das contas, elas me dão prejuízo pra caralho. Minha faculdade. Cara, eu iniciei minha faculdade no momento que eu não tinha nem condições. Aí eu fui, me esforcei pra cacete pra conseguir iniciar e tal. E comecei amigo, sabe? Só tirava notão e tudo mais. Só que isso que lá... Um dia eu cheguei na faculdade, cheguei lá na prova, eu sentei, eu tinha esquecido que era semana de prova, entendeu? Enfim, até que eu parei de fazer. Tá, que eu parei de fazer realmente porque a minha situação econômica, como vocês sabem, sempre foi muito difícil, eu não conseguia arcar, então eu precisava ficar trancando, destrancando. Mas assim, o que me impede de ter retomado hoje? Entendeu? Nada. O meu interesse, que foi pro caralho. E eu sou assim com tudo. Aí o que que acontece? No contexto em que eu estava inserida, que era um contexto religioso, né, místico, o que que você pensa do meu jeito de ser? Você pensa, ela é assim, ela é uma pessoa excêntrica, ela é uma pessoa volúvel, né, de Veneta. Uma hora ela tá amando isso aqui, outra hora ela simplesmente enjoou, desistiu. Então, ela é libriana, ou ela é de Ansan, isso é normal. Ela é de Santos de Guerra, então, por isso que
ela apaixona aqui por uma coisa, de repente ela, não quero mais, não sei o quê. Então, essas coisas, eu acreditava muito que tinha esse contexto, né, espiritual, de certa forma, e não é. Não é. Eu sou uma pessoa que tem um transtorno, é somente isso. Eu lembro que há uns 10 anos atrás, eu consegui ler o Código da Vinci, por exemplo, em um fim de semana. Quem já leu sabe que é um livro, né, de 4 dedos. Eu li em um fim de semana. Porque essas coisas que me interessam, eu afundo nelas, né? E eu não sabia que o hiperfoco que eu tenho não é um hiperfoco normal, né? Porque se eu fixar, gente, em alguma tarefa, em alguma coisa, eu posso ficar sem comer enquanto eu tô fazendo aquilo. Eu posso ficar um dia inteiro sem comer. Eu posso ficar sem dormir. Eu posso ficar sem fazer xixi. Eu vou fazer xixi se eu já estiver quase mijando na calça. Eu achava que isso era só um jeito intenso de ser, né? Eu achava que era só isso, mas não é. É o hiperfoco referente ao problema que eu tenho. Eu não entendia, né? Todos os jeitos que eu tinha quando criança para demonstrar emoção, a minha super sensibilidade, né? Que eu sinto muito as coisas e tudo mais, também tem a ver com o TDAH, eu não sabia. Aí eu entendi, né? Que eu não sou uma pessoa impaciente ou que perde o foco com as pessoas quando elas estão falando. Pessoas que falam muito, né? Pessoas que eu não rodeio. Não é porque eu sou de santo de guerra, porque eu sou impaciente por natureza. É porque eu tenho TDAH. Então, conforme elas vão falando, eu vou sair da conversa. E eu não gosto. Eu tenho esse apego com a verdade, né? Eu não gosto de eu estar numa conversa e eu estar fingindo que eu tô ouvindo a pessoa. Então é melhor, eu prefiro chegar pra ela e falar, cara, bom, desenrola aí, fala. Entendeu? Eu prefiro, eu prefiro que ela seja o mais sucinta, o mais rápido possível, que é justamente para eu não devagar, né? Para eu não ficar ali numa conversa vazia, porque eu não gosto disso. Então tem muitas coisas da minha personalidade que eu jurava que eram outras coisas, eram questões espirituais, eram questões da forma de vida daqui da gente, e não é. Acho que a principal mensagem desse vídeo você precisa cuidar de você, de verdade. E isso exige muita autoobservação, muita autoanálise. E também a gente precisa olhar para fora. A gente precisa se comparar, mas não se comparar no sentido assim de essa coisa tão Instagram, né? Não é esse tipo de comparação, aquela comparação assim, as coisas que eu faço, até que ponto elas são normais? O meu jeito de ser, até que ponto tá dentro do que as pessoas também fazem? Até que ponto eu posso me comparar no sentido de ser igual aos outros? Ou até que ponto eu sou normal ou não? A gente precisa olhar para as pessoas para ter esse parâmetro para se comparar, entendeu? Porque para a gente melhorar, a nossa vida de uma forma geral, né, todos os contextos interpessoais, emocionais, profissionais, a gente precisa buscar o nosso melhor, a gente precisa estar bem. E é impossível a gente chegar nesse ponto sem falar de saúde mental, né? Isso também diz muito sobre aceitação, né? É muito difícil. Eu levei muitos meses, gente. Eu tô desde o ano passado. Tô desde o ano passado observando isso. Quando eu realmente me dei conta, foi quando eu vi vídeos aqui no YouTube de profissionais e de pessoas também, né? Falando suas experiências e tal. E eu me identifiquei com aquilo. Gente, eu chorava. Sério, eu chorava, assim. Me dava a sensação de tempo perdido. Uma sensação de tristeza, porque eu passei a minha vida achando que algumas limitações, algumas coisas que eu tenho, que justamente elas eram simplesmente traços de personalidade, ou elas tinham a ver com o arquétipo do orixá que eu tenho, ou com o fato de, sabe, sei lá, qualquer coisa. E não era. Eu vejo hoje que eu perdi muita possibilidade de muita coisa, inclusive que a minha capacidade intelectual, cognitiva, eu nunca aproveitei essa capacidade na totalidade, né? Eu nunca me aproveitei 100% porque eu estava sob a limitação do TDAH. Eu falei isso com o meu médico é o mesmo que eu me tratei no passado, Dr. Ramon, maravilhoso. E eu falei até isso com ele, eu falei, cara, eu sou uma pessoa que eu aprendi 4 idiomas sozinha.
Só que, desses 4, eu sempre percebi muita dificuldade de eu manter. E se eu precisar falar, até mesmo o inglês, que eu entendo perfeitamente, cara, o branco que me dá, e no sentido, às vezes, até de eu precisar escrever, o branco que me dá é uma parada absurda. Se eu precisar escrever um texto em inglês, eu vou levar um tempão, entendeu? A mesma coisa para eu escrever o que eu tô pensando ou o que eu tô sentindo. Então, para eu falar aqui como eu me sinto sobre determinado assunto ou o que eu acho sobre determinado assunto, eu vou precisar escrever. Por quê? Porque se eu tiver que falar, vai dar merda. Eu vou ficar aqui um tempão, assim, ó, pensando, sabe? Pra eu juntar uma informação na outra, fudeu. Eu vou precisar escrever e vai levar tempo pra eu conseguir escrever adequadamente, exatamente o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, porque a minha cabeça, ela é muito acelerada. Então, até essa questão referente ao piano também aconteceu isso antes de eu começar o tratamento. E, cara, gente, em um dia que eu fui à aula de piano, a porra da clave de Fá, do Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, gente, 1 hora de aula, sem caô. Eu devo ter falado aquilo ali umas 3 vezes, entrou na minha cabeça. Do Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Porra, mais de um mês, quase 2 meses, pra eu conseguir gravar só isso, entendeu? Então, assim, são coisas que eram absurdas e que não eram compatíveis com a minha, com o meu QI mesmo. Que eu sempre soube que desde criança que eu fiz esse teste, eu sabia que eu tinha um QI acima da média. E eu, de fato, como a questão dos idiomas, que eu aprendi sozinha e tudo mais. Então, assim, eu sou muito inteligente, só que é como se tivesse uma pedra em cima dessa inteligência, entendeu? Não funcionava. Bem como a minha capacidade de ação, de eu simplesmente fazer as coisas simples. Então, eu tô medicada há pouco tempo, né? Como eu falei, eu acho até que não tá sendo, não é o máximo ele provavelmente vai fazer ajustes nessa medicação, mas eu já notei umas mudanças assim muito significativas mesmo. Inclusive nas questões minhas de pensamento que estavam extremamente acelerados. E eu procurei saber, né, no que eu tô vendo sobre TDAH, ao longo da vida da gente, ele pode ir mudando, né? Inclusive ele pode ir piorando. Eu acho que provavelmente pela vida difícil, o Zeus resolveu falar agora, né? Pela vida difícil que eu tive, por todos os inúmeros traumas e situações horrorosas que eu passei, isso deve ter agravado o problema em mim, então eu cheguei no limite que eu cheguei a ponto de precisar procurar um médico. Mensagem final desse vídeo é, gente, se observem, se comparem positivamente com as pessoas, procurem muito sobre saúde mental para você ver se algumas questões que você tem, se na verdade elas não são de saúde mental. E a nossa vida, né, os nossos planos, as coisas acontecerem, a gente conseguir fazer as coisas acontecerem, as nossas relações interpessoais, então assim, tudo depende da gente estar bem. A saúde mental é muito importante, então, se você notar alguma coisa errada, gente, procura ajuda. É essa a principal mensagem desse vídeo. Beijo grande, até!